Olá, que o Espírito de Deus possa iluminar e abençoar a sua vida através dessa programação do Fogo e Poder. Eu tenho a certeza que através dessa programação, você que parou para me assistir nesse momento, ou já vinha acompanhando a programação, aonde, seja qual for o meio de comunicação que você esteja a assistir, eu quero que você, que está aí do outro lado me assistindo e que precisa de ajuda, essa programação do Fogo e Poder, ela vem justamente para lhe ajudar. Eu já quero deixar já logo de início aí o nosso WhatsApp, que é o 011 3573 3500. Você pode enviar a sua mensagem de texto ou a sua mensagem de áudio, independente do problema que você esteja enfrentando, seja de ordem espiritual, seja um conflito familiar, seja um problema financeiro. Não importa o problema, você precisa de ajuda, envie a sua mensagem. O programa Fogo e Poder, ele vem justamente para desvendar o que acontece no mundo espiritual. Porque tem coisas que de repente você pensa que é uma coisa normal, que você está enfrentando, porque tem mais pessoas que também estão enfrentando, mas a gente sabe que existe o problema físico e existe o problema espiritual. E muita coisa que acontece no mundo físico tem por detrás um problema espiritual. Eu vou colocar agora uma matéria logo de início para você que está aí me acompanhando nesse momento e logo em seguida eu volto falando mais. Taylor Swift, apesar de ser uma das mulheres mais cobiçadas, não tem sucesso na vida amorosa. No início deste ano, a notícia do fim de seu relacionamento com o ator Joey Owen caiu como uma bomba entre os fãs. Afinal, depois de 6 anos juntos, a cantora teve de superar mais um término. Desta vez, os motivos do fim foram as diferenças de personalidade. Taylor já namorou muitos famosos, como Harry Styles, Taylor Lautner, Joe Jonas e John Mayer. A jovem artista parece não desistir do amor na mesma proporção que não teria sorte em seus relacionamentos. Mas tudo indica que esse também seria um resultado involuntário do trauma que viveu ao ter de lidar com o divórcio dos pais. Os pais de Taylor Swift se divorciaram em 2011. Segundo tabloides, a cantora teria ficado muito abalada. E, na época, a família chegou a esconder da imprensa o drama que enfrentavam longe dos holofotes. Para não prejudicar a carreira de Taylor Swift, os pais da cantora ficaram em silêncio sobre os problemas do casamento durante meses. Agora, mesmo anos depois do divórcio dos pais e tendo aprendido a lidar com o trauma, Taylor ainda não engatou relacionamentos que a levem para o altar. É como se o problema que dividiu a família lá atrás ainda atrapalhasse a jovem cantora a ter o sucesso na vida amorosa. Males que se estendem desde a vida dos pais até a vida dos filhos. Uma hereditariedade de problemas que interfere principalmente na vida amorosa de muita gente. Pessoas que, assim como os famosos, investem em relações, até acreditam no amor, mas parecem não ter sorte na vida a dois, por motivos que muitos não conseguem identificar. Em alguns casos, quebrar maldições é o maior desafio antes de conhecer alguém. E você que está aí me assistindo, você acha que você também sofre com uma maldição na sua vida amorosa? Ou você acha que é obra do acaso, que é a realidade de muitos, que agora mais ninguém quer compromisso? Porque essa aparentemente é a moda, né? Que na verdade não é uma moda que tem trazido felicidade para ninguém. Não ter compromisso, não ter um relacionamento com sucesso, com felicidade. E você pode perceber aí na matéria que muitos famosos ainda sofrem com isso e às vezes tentam investir na carreira pensando que vai conseguir também ter sucesso na sua vida amorosa. Mas quando se trata de uma maldição, não importa se de repente uma outra área você pode até ter sucesso,
mas porque você tem sucesso profissional, ou de repente, seja qual for a tarefa da sua vida, isso não vai atrair felicidade na sua vida amorosa. Se é o seu caso ainda, fique ligadinho comigo, porque essa programação do Fogo e Poder, que só está apenas começando, ela justamente vem para lhe ajudar. Eu estou aqui nesse momento com a senhora Marina, que ela vai contar um pouquinho também da sua realidade, que vem lhe acompanhando já de um tempo, que sofre também na sua vida amorosa. E se de repente você que está aí me assistindo, você se identificou com a matéria e você quer ajuda, então não desligue, não mude de canal, fique conosco, porque você também vai ser ajudado. Marina, conta pra gente como que está a sua vida, ou desde quando que você percebeu que de repente algo também lhe acompanha na vida amorosa. Pastor, desde a minha infância, na realidade, eu já tinha problemas, né? Entre 2 e 3 anos de idade eu sofri um abuso por um amigo dos meus pais, que os meus pais na realidade nunca souberam, né? Então eu já carregava esse trauma, porque devido até esse abuso, depois que eu tinha 3 ou 4 anos, eu me lembro que eu já começava até a fazer coisas erradas comigo mesma, né, com o meu corpo. E como eu percebia que o meu pai e a minha mãe não eram felizes, né, eles estavam casados já há algum tempo, mas eu percebia que eles não eram felizes, eles estavam no relacionamento talvez só pelos filhos, e a minha mãe era dependente financeira. Acontecia traições? O que acontecia na relação dos seus pais? Sim, o meu pai ele traiu minha mãe, e ela me contou, já depois de adulta, que quando ela descobriu a traição, eu ainda era pequena, né? Eu era a 3ª filha, e ela não se separou, porque eu ainda era muito pequena. E na realidade ela disse que havia perdoado, mas não, ela não tinha perdoado. Ela virou uma mulher rancorosa, triste, e também ela teve problemas psiquiátricos, né? Eu vi por 2 vezes a minha mãe ser internada em hospício. A primeira vez eu ainda era muito pequena, então eu não entendia muito, né? Ela Sim. Só ficava assim no mundo da lua, não respondia, não falava, às vezes até se machucava no fogão. E a primeira vez que ela foi internada eu não entendi, né? Na segunda vez eu já era um pouco maior. Então eu já entendia que aquilo estava errado, que não estava certo. Só que não sabia o que fazer também para poder ajudar. Não, a gente era muito pequeno, né? Então a gente ficava ali aos cuidados da minha avó, e o meu pai trabalhava, e ficava daí no período que ela estava internada, entre o hospital, o trabalho e a casa. E a minha avó cuidando da gente. Mas eu sabia que não estava tudo certo, né? Porque além daquele trauma que eu já carregava, que eu nunca tinha contado para ninguém, nem para os meus pais, depois eu via o abusador ainda todos os dias ali, e ele teve 2 filhas pequenas, e aquilo me aterrorizava um tanto quanto mais ainda, por eu ver aquelas meninas, e eu não conseguia falar aquilo para ninguém. Eu ficava com muito medo dele, mas também pelas filhas dele. Uhum. Mas aquela situação com os meus pais, eu também me sentia culpada de alguma forma, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada na relação deles, com a minha mãe também tinha errado, e com meu pai. E por que a Marina se achava culpada? Tinha alguma coisa que por mais que a gente fosse criança, era como se a gente entendesse que o casamento ele só perdurava por conta da gente, porque minha mãe era dependente financeira. Ela já tinha aquele problema psiquiátrico, não conseguia trabalhar. Teve uma situação, né, que o meu pai ele sofreu um acidente de trabalho, e a minha mãe ela foi pedir esmola na rua. E eu me lembro que ela me levou. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos, mas eu não entendia também o que ela estava fazendo na rua e comigo. Eu só sabia que ela chegava nas casas e pedia alguma coisa, né, alimento, e as pessoas davam. Claro que isso eu só vim entender que ela estava pedindo depois que eu cresci. Sim. Mas essa situação também me maltratava bastante, porque eu sabia que não era certo. Eu saí com a minha mãe no meio da rua pedindo alimentos. Uhum. Então eu cresci com aquilo, né? Eu já achava que a vida sentimental não pudesse dar certo. O trauma, né, porque queira ou não, fica uma marca, né, na vida da pessoa. Com 2 anos, tu falou? 2 ou 3 anos, eu não me lembro a idade, eu era muito pequena ainda. E a pessoa era próxima da família? Era amigo da família. Era amigo da família. Sim. Tu cresceu com isso,
E houve a separação dos seus pais na frente, depois? Não, eles se separaram há pouco tempo, depois de uma traição e uma amante consolidada do meu pai. Inclusive, essa amante, ela veio a falecer 1 ano depois com câncer, e a minha mãe ficou feliz por isso. Mas na época eles não se separavam. E aí, como é que foi a adolescência, a juventude, até agora, na vida da Marina? Na vida amorosa? Toda a minha adolescência, na vida sentimental, eu já achava que nunca ia conseguir ter nada sério com ninguém. Desde quando eu cresci, eu já pensava assim, poxa, quando eu crescer e tiver um relacionamento, eu não vou ser fiel à pessoa. Porque eu já vinha com aquela traição que eu achava que meu pai traía minha mãe. Eu já via que minha mãe era amargurada. Pensava em entrar num relacionamento para não ser fiel. Sim, porque eu achava que nenhum homem fosse ser fiel a mim também. Então, por que eu ia ser fiel a alguém? Né? Mas ao mesmo tempo, como tu falou, quando criança, que não sabia como fazer para ajudar por ser muito criança, né? E se achava culpada. Ao mesmo tempo, tu assim, não queria ter aquilo que os pais tinham, mas quando pensou em entrar no primeiro relacionamento, já pensou também em ser infiel. Sim, eu já pensava porque eu não achava que tivesse algum homem fiel. Então, se eu ia entrar em um relacionamento e eu ia ser traído, então eu também não iria ser fiel. Tu achava que todo mundo ia ser, todos os homens seriam igual ao seu pai? Sim. Meu pai, ele tinha disso, de que ele era infiel. Como, por exemplo, falar das outras mulheres na frente da minha mãe, às vezes em tom de brincadeira, mas a gente sabia que era a realidade. Eu tinha medo de ficar sozinha com meu pai. Meu pai, eu tinha medo que ele fizesse a mesma coisa que o amigo dele tinha feito comigo. Apesar de que o meu pai nunca demonstrou nada disso, eu tinha muito medo. Eu me lembro que uma vez a minha irmã ia na formatura e era a primeira vez que eu ia ficar de fato sozinha com meu pai, porque eu não ia. E eu tremia naquela noite antes da minha mãe sair. Era de noite e eu tremia, minha barriga gelava, porque eu achava que quando eu ficasse sozinha mesmo com meu pai, ele fosse fazer alguma coisa comigo. Tentar alguma coisa também. Aquela noite foi traumatizante para mim. E a adolescência, cresceu, teu primeiro relacionamento, como é que foi? O primeiro relacionamento já foi com um homem comprometido, né? Eu tinha 13 anos de idade e ele era comprometido. Ele tinha uma esposa, tinha filho. E eu sabia, e eu já me envolvi com ele. Né? Então, daí já começou a traição, né? A infidelidade. Já começou bem mal, já mesmo. Bem mal. E teve mais relacionamentos depois? Aí depois eu tive relacionamento com o pai dos meus filhos. Né? Eu conheci ele, eu tinha 15 anos. E já começou mal também. Ele bebia bastante, era bem mais velho que eu, 10 anos mais velho. E eu entrei de cabeça naquele relacionamento. Mas eu não entrei para fazer ele feliz ou para ser feliz, eu entrei para sair de dentro da casa dos meus pais, porque a gente não era feliz ali dentro. Né? Sim, imagino. Sim. Tudo que tu já tinha presenciado, convivido, e aquilo que crescia dentro de ti, né? Sim. Não tinha como ter felicidade, não era mesmo, né? Não. E eu me lembro que eu saí da casa dos meus pais, meu pai dizia, se tu sair não tem mais volta, e principalmente se tu engravidar. Né? Aí tinha muito naquela época, né? De não aceitar mais voltar, né? Sim, e essa pessoa, ele já tinha um filho pequeno. Então, eu naquela expectativa, ele dá tanta atenção, então eu vou engravidar também. Eu vou engravidar, porque daí ele para de dar atenção para o outro filho e vai dar atenção para mim. E eu fazia de tudo para engravidar. Eu demorei acho que 2 meses, eu chorava quando eu via que eu não estava grávida. E então eu fiquei grávida, né? Aí começou mesmo o inferno, né? Porque aquele homem apaixonado até então, que movia céus e terras, aí ele começava a sair mesmo, ele bebia mesmo. Daí veio na tua lembrança tudo aquilo que tu viu com teus pais, com teu pai, né? Sim. E só aumentou mais ainda o sofrimento e aquilo que tu guardava dentro de ti, né? Só aumentava, porque daí eu me vi no lugar da minha mãe. Eu já não podia trabalhar, porque eu não tinha terminado os estudos, eu estava grávida e estava dependendo dele. Tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 16 anos, 15 anos. Nossa. Então, eu já me vi na situação da minha mãe. Poxa, agora, como é que eu vou fazer? Meu pai disse que eu não posso voltar para casa. Eu não terminei os estudos, eu estou grávida. Então, eu fiquei e fui vivendo aquele relacionamento. Eu fui vivendo e cada vez mais dependente. Viveu por quanto tempo? Foram 14 anos. 14 anos nessa situação? Sim, porque eu ainda tive um segundo filho, a minha segunda filha. Na realidade, foi um sem querer, como as pessoas falam, né? Foi sem planejar, mas eu não queria ter esse filho. Então, quando eu planejava me separar, veio a segunda filha. Aí eu disse, e agora, né? Como é que a gente vai fazer? E daí eu fui continuando, eu fui empurrando com a barriga, porque ele me traía. Ele não dizia que me traía, mas era bem óbvio.
ele bebia bastante, ele usava drogas. E a situação eu fui levando assim, desse mesmo jeito. Foram 14 anos assim. E depois desse relacionamento teve mais algum? Sim, aí depois eu conheci, quando eu me libertei desse rapaz, que eu consegui me separar de fato, peguei os meus filhos, aí eu conheci um outro rapaz, né? Conheci um outro rapaz que eu pensava que fosse dar certo, porque até então ele estava dentro da igreja. E foi um pouco menos pior, porque daí eu não tive mais filhos. Mas a situação foi bastante traumática, porque eu pensava assim, eu vivi com uma pessoa há tantos anos no mundo, então quando eu conheci alguém que está dentro da igreja, vai ser diferente. E na realidade não foi diferente. Que nem todo mundo que está na igreja é convertido, né? Como a gente sempre fala, você que está nos assistindo nesse momento, a igreja é o lugar de apoio, de ajuda. Na verdade, essa programação é praticamente uma extensão do que a gente também presta atendimento na igreja. Mas só que na igreja a gente atende todos os tipos de pessoas. Então, como você está ouvindo aqui a história da Marina, talvez você também possa estar com esse mesmo trauma. Mas o problema, entenda, não é a igreja, não é o lugar. O problema sempre está nas pessoas. E aí... Na realidade, eu não estava preparada ainda para um novo relacionamento. Né? E mesmo assim, eu entrei de cabeça de novo. Mesmo sabendo que no meu erro passado não podia se repetir, mas eu entrei de cabeça, sem verificar, sem esperar o tempo, sem estudar a pessoa, eu só entrei. E viveu quanto tempo nisso? Aí esses foram 7 anos. Mas foram 7 anos bastante difíceis também. Bastante atribulado. Bastante. Nos primeiros 3 anos até foi mais ou menos, mas depois piorou bastante. Ele era extremamente ciumento, doente mesmo de ciúmes. E daí ele demonstrou que não gostava tanto de contribuir financeiramente com a casa. Né? E daí foi muito difícil, porque daí eu tive que assumir. Até então, eu que tinha tido um relacionamento de 14 anos sem trabalhar, praticamente sem fazer nada, eu tive que crescer nesse relacionamento. Né? Mais uma vez fazendo o papel de... Aí eu comecei a fazer o papel de... Mãe e pai, dona da mãe casa. Mãe e pai, dona de casa. Sustento. Sustento absolutamente tudo. Já com os filhos? Já, eu estava com a minha filha com já. A filha? Sim. E daí agora depois desse? Aí eu consegui, terminei esse. E mais uma vez eu cometi o mesmo erro. Eu me envolvi de novo. Atualmente está em outro relacionamento? Sim, eu estou em outro relacionamento. Então, se eu não estiver enganado, foram 4? Foram 3 relacionamentos ruins, frustrados, os 3. O primeiro, tu não conta tanto, né? Que foi só mais uma aventura, sim, né? Sim, mas o segundo e o terceiro foram desastrosos, né? Desastrosos. Esse atual, como é que tá? Esse atual, assim, eu pulei de um relacionamento para o outro, praticamente, né? Me separei desse de 7 anos e já conheci o outro e também já fui de cabeça. Há algum tempo eu descobri que ele era viciado em pornografia. Uhum. Né? É muito difícil porque quando não tem uma coisa, tem outra. Mas eu sempre me vejo naquela situação da minha mãe. É incrível. Tu não conseguiu ainda apagar isso da tua mente? Não, porque eu penso... Eu sempre consigo, poxa, eu sempre estou refém de alguma coisa, do sentimento, estou presa a alguma coisa e estou presa num relacionamento. E daí eu não consigo também terminar, é difícil terminar. Só que às vezes eu penso assim, poxa, então eu acho que eu vou ficar sozinha, não vou conhecer ninguém, porque não está valendo a pena. Então, quando eu paro para pensar no relacionamento, primeiro, segundo e o terceiro, todos eu entrei um atrás do outro e sempre entrei de cabeça. Eu nunca entrei. Porque o maior problema, Marina, que não deu tempo para tu se curar. Sim. Como tu falou, logo de um tu já pulou pro outro, sempre de cabeça. Como tu falou, tu se entrega realmente, mas só que está faltando se entregar para aquele que pode te ajudar. Por isso que nessa programação, nesse momento que aqui estamos, e que vamos realizar essa oração, tu tem que fazer o que tu fez para os relacionamentos para Jesus, para aquele que pode realmente te ajudar. Tem que fazer isso, porque Ele é o amor verdadeiro, Ele é que tem aquele verdadeiro amor para te preencher no teu interior e para que tu possa, então, lutar e superar com a pessoa que você vive hoje atualmente, ou então você determinar, eu não posso mais continuar ficando me machucando. Como tu falou, já estou nesse novamente e atribulado, descobri o vício da pornografia e novamente tu se vê naquela condição da tua mãe. Aquele trauma do abuso ainda, tu sente alguma coisa ainda? Tem algumas lembranças, alguns
Não, mas o que aconteceu foi a minha filha. Um medo que eu tinha que ela sofresse o mesmo abuso e ela realmente sofreu. Chegou a sofrer? Chegou, só que aí ela não havia me contado. Então ela me contou no final de 2021 que também tinha sofrido um abuso que eu não sabia. Então aí eu voltei naquele Pessoa passado. próxima ou desses teus envolvimentos? Não, foi quando ela era criança ainda, que ela na verdade nunca tinha me contado. Praticamente quase a mesma tua idade. Foi, né? Por volta dos 5 anos. Olha aí. Então já é algo que vem acompanhando de tempo. Então vamos pôr um fim nisso hoje. Está disposta a isso? Sim, sim. Como tu falou, em todos os meus relacionamentos, tu mergulhou de cabeça. Tentando sair de um problema, achando que ia resolver. E estava entrando no outro problema pior. E ao longo do tempo a tua vida tem sido assim. Então uma oportunidade agora. Quando a gente realizar essa oração, tu levar os teus pensamentos e dizer, meu Deus, eu preciso pôr um fim nisso. E já que tu veio buscar ajuda, nós vamos te ajudar nesse momento. Tá bom? Vamos ficar de pé para realizar essa oração? Então, eu quero que tu aproveite esse momento, não ficar pensando no passado. Porque nada que tu pense no passado vai poder te ajudar no presente. Tem que pensar no agora, meu Deus. Eu não estou aqui participando apenas de um programa, eu estou aqui para ser ajudada. E eu quero isso. Então aproveita. Quando tu fechar os teus olhos, tu vai levar os teus pensamentos a Deus e dizer, meu Deus, ao mesmo tempo que eu não aguento mais sofrer, que eu não quero mais continuar sofrendo, eu também preciso me entregar para que o Senhor possa me ajudar, para que o Senhor possa transformar a minha vida. Vamos fazer isso? Então fecha os teus olhos. Se quiser colocar a mão no teu peito, pode colocar representando o coração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a Marina, meu Pai, já por muito tempo vem sofrendo, por muito tempo vem carregando, meu Deus, marcas em cima de marcas, feridas que não se cicatrizam. Então o causador desse sofrimento na vida dela, que está aí aprisionando ela, ela mesmo comentou que vive aprisionada em relacionamentos e depois não sabe como sair. Mas na verdade ela está aprisionada a uma maldição de infância. Então agora, meu Deus, eu ordeno na autoridade do nome de Jesus, esse trauma, esse espírito causador desse sofrimento na vida dela. Pode largar agora a mente dela, o coração dela, a alma dela. Meu Deus, que ela carrega essa amargura, essa tristeza, esse sofrimento na vida dela por anos. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai passando com o teu poder aqui agora, meu Deus, para livrar ela, para libertá-la de toda a dor, de todo o sofrimento, de todo o peso, meu Deus, que vem acompanhando a vida dela por anos. Agora, no nome do Senhor Jesus, repete assim comigo, Marina. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Entra no meu coração. Entra no meu coração. Na minha mente. Na minha mente. Porque eu quero ser livre de todo mal. De todo mal. Que eu venho carregando. Agora pensa. Meu Deus, agora entra com o teu poder. Concentra a tua fé e entra com o teu poder, meu Pai, na vida da Marina. Quebra essa resistência do mal que aprisiona ela nesse sofrimento. Ao mesmo tempo que ela quer ser feliz, ela não consegue largar, meu Pai, da dor, do sofrimento que vem aprisionando a vida dela. Agora, eu não te peço, eu te dou uma ordem. Pode sair da vida dela. Pode sair da mente, do subconsciente, do coração dela, se está na vida também de familiares, se há uma maldição hereditária que vem passando de geração em geração, seja quebrada agora, seja desfeita, seja desmanchado todo o mal, quebrada toda a resistência maligna da vida dela agora, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vai desfazendo, vai quebrando, vai arrancando, vai desmanchando, meu Deus, toda essa maldade, todas essas forças espirituais do mal que vêm tentando contra a vida dela agora. No nome do Senhor Jesus, que todo esse mal que saia.
Abre os teus olhos. Desculpa. Como é que estás? Tô melhor. Tá melhor? Estava sentindo alguma coisa na hora da oração? Sentiu alguma coisa, algum arrepio, algum aceleramento, alguma coisa que pesou? É só como se estivesse flutuando, né? Mas agora tô bem. Tá bem? Tô bem. Quando chegou, estava com algum peso, alguma angústia? Não, eu só tava com dor de cabeça. Uma dor de cabeça? Sim, senhor. Saiu agora? Sim, senhor. Tá bem? Tô bem. Então, por mais que a gente está aqui para te ajudar, tu tem que agora se libertar disso. Porque tu vê que é algo que ainda resiste, que ainda conflita, que ainda te aprisiona aí. E tu precisa continuar buscando ajuda. Aqui é uma parte, mas na igreja, como acredito que tu já tem ido, mas continuar determinando, eu preciso vencer isso. Não posso estar mais no relacionamento. Eu preciso vencer toda essa dor e esse sofrimento. Tá bom? Fecha os teus olhos, abençoa a tua vida. Meu Deus, abençoa a vida da Marina. Que essa vinda dela, essa programação, meu Deus, possa ajudá-la a vencer todo o mal que sobrecarregava a vida dela. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Pode soltar? Tá bem agora? Tô bem, sim, senhor. Então, continua nessa fé. Mas não deixa mais isso dominar, esses pensamentos, esses sentimentos que tu mesmo contou. Toda vez que vem esse problema, ou que tu imagina, tu lembra da tua mãe. Então tem que vencer primeiramente aquilo que estava trabalhando aonde? Na tua mente. Tá bom? Sim, senhor. Pode ficar à vontade aqui, tá? Então você que está aí também me acompanhando, e você que diz assim, pastor, eu me identifiquei com o problema da Marina. Então você pode, ainda hoje mesmo, buscar ajuda em uma universal mais próxima de você. Eu não sei, repito, o momento que você vai estar assistindo essa programação, mas eu sei que esse atendimento, de repente, falou com você, bateu com a sua realidade. Você pode buscar ajuda. Nós vamos agora essa chamada falando do combate ao espírito de oposição, porque se você quer a felicidade e só tem encontrado sofrimento, esse espírito causador do sofrimento tem querido impedir você de ser feliz. Acompanhe o que tem acontecido nessa corrente de sexta-feira. O Espírito de Deus é a fonte de todo o bem. Mas existem espíritos malignos que se opõem à sua atuação e podem estar ganhando espaço na sua vida. São eles os responsáveis pelo sofrimento que muitos têm vivido. Atuam causando e agravando problemas até que pareçam impossíveis de resolver. E quanto mais vulnerável estiver a pessoa, maior a força de oposição desse mal. Durante 7 sextas-feiras, na sessão do descarrego, lutaremos com as armas da fé contra todos os espíritos que têm se oposto à obra que Deus quer fazer em você. Nesta sexta-feira, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Então você que percebe que tem um espírito de oposição, talvez você não vinha percebendo, mas através dessa chamada você entendeu que há uma oposição, há uma resistência à sua felicidade, à sua alegria, à sua cura, até mesmo à sua libertação, seja de você ou seja de um familiar. Procure ainda hoje uma universal mais próxima de você. Eu estarei na Avenida Aniceto Zac, número 1029, ali no município de Palhoça, às 7 da manhã, a primeira sessão espiritual do descarrego, às 10, ao meio-dia, às 15 e especialmente às 19h30. Você pode nos procurar ali que você vai também receber ajuda. E você que nos assiste da ilha ou aqui do continente, da capital, você pode procurar também a Avenida Mauro Ramos, número 1310, a nossa Catedral da Fé. 7 da manhã, também a primeira sessão espiritual do descarrego, às 10, ao meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas com o Bispo Jean Paulo e toda a sua equipe de fé. Antes de encerrar a minha participação aqui no programa Fogo e Poder, eu quero que você que acompanhou toda a programação, e não só você se identificou com o problema da Marina,
que talvez o seu problema não é sentimental, é um problema em alguma outra área da sua vida. Você também pode vir buscar ajuda nesta sexta-feira em uma Universal mais próxima de você. Vou ficando por aqui, forte abraço e até o nosso próximo encontro.